Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. E no episódio de hoje nós vamos falar como sair do operacional sem perder o controle. É possível, Silvio? Tema fácil, tema fácil. Né? O sonho de todo empresário. Esse é o sonho de todo empresário. Como sair do operacional sem perder o controle e eu vou melhorar. E fazendo a tua empresa crescer. Agora eu quero ver. É isso aí. Muito boa tarde, Gustavo Bier. Olá, Gustavo Bier na área. Bora lá, assunto polêmico, extraordinário. E quem tiver a solução é resposta de $1 milhão. Olha aí. Muito boa tarde, Joana Celistre Bier. Tudo bem? Muito boa tarde. Então vamos lá, vamos começar esse assunto aí polêmico aí. É possível? Como se faz? Tem a resposta, Gustavo? Qual a fórmula? A fórmula mágica. Era a fórmula. Não, conta tudo, vai devagar aí. Então Devagar vamos lá. O pessoal começar, o que eles têm que fazer? Existem dois tipos de pessoa, né? Dois tipos de pessoas nesse mundo, as que anotam e as que esquecem. Então papel e caneta. Exato, e antigamente eu sempre usava um caderninho, depois do Gestão Moderna agora, Ficou olha moderno. só, é no tablet, então a gente tem que modernizar. É Por isso aí. mais que a gente tenha as questões do passado, a gente precisa ter uma gestão moderna. Tu viu que ele evoluiu, né? Existem dois tipos de pessoas agora. Mas na verdade dizem mais. Tem as que anotam no caderno e as que anotam no tablet. verdade. É evolução isso. Isso é gestão moderna. Bora lá. Gente, durante 18 anos da minha vida eu entendi que isso nunca seria possível, porque eu trabalhei que nem um burro de carga. Então você, empresário que trabalha que nem um cavalo, que nem eu trabalhei durante 18 anos, eu digo para você, é possível sair do operacional e ir para o estratégico. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente está no operacional, a gente fica ali fazendo tudo o que tem que ser feito. E quem é que faz? Nós mesmos. E dividindo ali com algumas outras pessoas, uma ou duas, fazendo de tudo um pouquinho. Então eu não foco em nada, é eu que pago os boletos, eu cuido do administrativo, levo a documentação na contabilidade, faço vendas, faço as publicações no Instagram e tudo é feito por uma ou duas ou três pessoas. Mas também existem empresas maiores que o líder é centralizador, que ele também não consegue sair do operacional. Então, às vezes, não importa o tamanho de sua empresa, e sim você conseguir sair da operação dela. E como se faz isso? Gustavo, antes de tu falar como vai fazer isso, Ai, eu acho que era bom a gente explicar para o pessoal, porque o que existe na empresa? Existe o estratégico, que é quem pensa o negócio, né? Que é quem pensa para onde vai, qual é o rumo que vai dar para a empresa. Existe o tático, que é aquele que está no meio ali, que são os gerentes, que são aquelas pessoas que pegam a ideia, supervisores, que é quem tem a visão lá de quem pensou o negócio, passa para o tático, e o tático vai lá e leva para o operacional colocar a mão na massa. Então, quem está em casa, que de repente não tem bem claro quais são esses papéis, quem é o estratégico, quem é o tático, quem é o operacional é quem realmente põe a mão na massa e vai lá fazer a atividade. Então é isso que nós estamos falando aqui, só para situar as pessoas, né, que o operacional é o cara que vai lá e faz, vai lá o cara que digita lá o pedido na época que tu era representante comercial, é o cara que vai lá e manda, pega as notas lá, imprime as notas e leva no contador, esse é o operacional, né? Quem bota Então a mão na massa. Quem bota a mão na massa, quem faz. No meu cabeça. Isso, o cabeça é o estratégico. Então é isso que nós estamos vendo agora, que muitas vezes é o dono da empresa que teria que fazer o papel do estratégico, ele ainda
está fazendo muitas atividades no operacional e não tem tempo para pensar no negócio. Então, é só para situar um pouquinho do pessoal em casa, lá o empresário, que às vezes, como são muitas funções, de repente ele faz tudo dentro da empresa, o negócio dele é um negócio pequeno ainda, familiar, então ele tem que fazer todas as atividades. Ele é estratégico, ele é tático, ele é operacional, ele é tudo. Se for montar o organograma, o nome dele está em todas as janelinhas ali, né? Então, vamos lá, Gustavo, vamos para a dica de ouro aí, como é que faz? A dica de ouro é depois que nós identificarmos onde a gente está, porque só depois que a gente tem consciência que tu tem como tomar uma decisão. Então, enquanto eu estou vivendo o que eu estou vivendo, muitas vezes é no automático, eu nem sei o porquê que eu faço aquilo, mas eu continuo fazendo. E aí, no momento que a gente toma consciência, eu começo a entender, opa, isso aqui eu não preciso mais fazer. E aí vem a questão, né? A grande transformação que foi na minha vida, foi por isso que tive essa grande mudança, que é entender o quanto que vale cada operação. Então, se você tem um colaborador que você paga um salário mínimo, R$ 1.500, R$ 1.600, mais todos os encargos, aquela função, ela vale em torno de R$ 17 a hora. Tu vai contar isso no podcast sobre os R$ 17? Da hora? Eu acho que agora já foi. Então, tá, vamos lá. Então, Mas para você... quem está em casa aí, esse R$ 17 aí é em alguns eventos que a gente fala sobre esses R$ 17, porque isso aí muda tudo. Muda tudo a forma de pensar o seu negócio, muda a forma de pensar o que você está fazendo no dia a dia da sua empresa e onde você deveria estar. Eu acho que esse é um momento de chamar o pessoal que está assistindo aqui e pedir para marcar, te chamar lá no Instagram, para então conseguir essa questão dos R$ 17. É o grande segredo. Anota aí, ó. Anota aí, ó. Qual o preço de estar no operacional? Vai lá no meu Instagram, Gustavo S. Bier, e escreve lá na última postagem, só bota ali, operacional, que eu vou conversar com você diretamente lá e vou trazer essa solução aí de reflexão. E vamos fazer mais? Quem ficar até o final do podcast vai conseguir ter essa resposta. Uau, vamos lá então, vamos resolver tudo isso, né? Pessoal, quando a gente entende que cada coisa que é feito na empresa tem um valor, eu começo a entender que essas coisas, essas ações de pequeno valor, enquanto eu estou fazendo, eu estou deixando de pensar coisas que geram valores maiores para a minha empresa, que é quando eu começo a focar no tático e no estratégico. A parte tática é aquela do meio, é o que faz o outro fazer o que faz, pega lá a direção, vem para o meio e vai para a operação. Mas o tático, determinados classificações, supervisor, gerente, ele também ainda vai precisar colocar um pouco de mão na massa, fazer um acompanhamento, treinamento, até mesmo em algumas vezes operação. Então, aqui no meio, por que uma pessoa da operação ganha X, um supervisor ganha Y, um gerente ganha outro valor, um diretor ganha outro valor, um CEO ganha outro valor? Porque ele faz coisas que geram valor para o seu negócio. Então, quando a gente entende isso, quando você, empresário, entende que você precisa focar em coisas, visão de futuro, situações onde você vai pegar sua empresa hoje e ter uma visão daqui a 5 anos como ela vai estar, e depois você vai retornando, vendo todas as ações que precisam ser feitas para chegar nesse período, você tem uma visão mais estratégica, que é onde eu quero chegar com essa minha empresa. E eu começo a entender que se eu estou na operação, eu estou valendo R$ 17 a hora, R$ 20 a hora, R$ 25 a hora, assim como um colaborador que eu contrato. Então, será que não vale a pena eu contratar pessoas para fazer essas ações, essas tarefas de um valor mais baixo e eu focar num valor mais alto? Então, é aí que é a grande jogada de entender que eu preciso sair do operacional e ir para o estratégico, que é gerar mais receita e valor para o meu negócio. E como é que eu faço isso sem perder o controle? Que é o título desse episódio. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é encontrar pessoas que vão fazer isso que hoje eu faço, com um valor mais baixo. Depois que eu encontro pessoas, eu preciso, em uma escala maior, formar uma equipe, mais pessoas. Então, no momento eu vou ter 2 vendedores, 3 vendedores, vou ter
um administrativo, daqui a pouco um do marketing, e aí a coisa vai crescendo. Eu vou precisar de 4, 5 vendedores, eu já preciso de uma equipe, eu vou precisar de mais pessoas no marketing. Então eu vou criando uma estrutura onde outras pessoas irão fazer coisas que eu estava fazendo antes. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é eu encontrar essas pessoas, mas eu também tenho que botar essas pessoas no lugar certo. Um organograma muito claro e bem definido de onde essas pessoas vão estar e quais são os papéis, as tarefas, as responsabilidades que elas irão ter que cumprir. Então aqui eu vou criando pessoas, equipes, um organograma, papéis bem claros. E depois o que eu preciso fazer? Treinar. Porque ninguém nasce sabendo. E por mais experiência que a pessoa possa ter em uma área, às vezes a sua cultura, o seu processo do seu negócio é diferente do processo anterior que ela já conhecia. Então você vai precisar treinar. Porque pessoas que chegam na sua empresa, trate elas na parte técnica como pessoas, como um bebê, que tem pouco conhecimento, que faz muito caquinha. Então, no início, você vai precisar estar do lado dessa pessoa. Depois ela vai se tornar uma criança, onde ela já vai dar os seus passos sozinhos dentro do processo da empresa, depois se torna um adolescente, depois um adulto. Se essa pessoa tem muita competência, tem experiência, isso aí às vezes pode acontecer em uma semana, mas também pode demorar 1 ano ou 2 anos para ela sair do bebê e produto. Então a gente precisa treinar e acompanhar esses novos colaboradores para que eles façam o que precisa ser feito. Uma dica de ouro aí para quem está em casa: toda empresa, nós temos que ter a mentalidade que toda empresa ela é uma empresa de educação. Ou seja, nós temos que estar sempre ensinando os nossos colaboradores. Então, a gente não pode perder a cultura de ensinar. Então, chegou um colaborador novo, eu tenho que ensinar ele. Eu desenhei um processo novo, eu tenho que ensinar esse processo novo para a equipe. Então, o treinamento, a gente tem que ter uma área de treinamentos dentro da nossa empresa sempre ativa, sempre aberta, para que a gente possa estar sempre evoluindo. Porque se a gente aprender algo novo hoje e a gente não aplicar, né, que é algo que a gente diz no nosso treinamento lá, que saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, nós temos que aplicar aquilo que a gente aprende. Então, se nós não aplicarmos aquilo que a gente vai para um curso e depois volta e não aplica na nossa empresa, não adiantou de nada, né? E outra dúvida muito grande que tem que os empresários vêm para gestão moderna, quem veio para gestão moderna, que vai montar o organograma dele, ele tem dúvida do seguinte: minha empresa é pequena, eu faço tudo dentro da empresa. Como é que eu faço para montar um organograma onde eu faço tudo, né? Então, Gustavo, explica um pouquinho para nós, só para tirar dúvida e ver que é possível montar um organograma com uma empresa pequena, né? O organograma é exatamente quais são os papéis que tem em cada negócio. Então, geralmente, tu tem lá em cima, tu tem um conselho, você tem a diretoria nessa parte superior. Depois, você pode ter um CEO, uma pessoa responsável por isso, mas não necessariamente quando sua empresa é pequena é você mesmo. Então, aí você começa a pegar as partes básicas do negócio. Então, eu como um bom vendedor, eu sempre inicio por vendas. Então, é a primeira fase de um negócio. Tem que ter venda para validar o negócio. Então, você tem a parte de vendas, a parte comercial, certo? Depois, qual é a outra parte? Se eu vender, o que vai acontecer? Eu tenho que ter um administrativo para gerenciar esses papéis aqui. Esse pedido, essa nota fiscal, toda essa parte. Então, eu tenho aqui comercial, administrativo. Dentro administrativo, o que eu tenho? Dentro administrativo eu tenho financeiro, eu tenho contabilidade. Aí depende do tamanho da empresa, eu vou ter outras áreas dentro do meu administrativo. Depois, hoje em dia, qualquer empresa precisa o quê? Tem que ter marketing. Então, ela precisa ter essa parte de marketing. E aí tem que entender um pouquinho mais se a empresa é de serviço, se ela é uma indústria que produz, porque ela pode ter a produção de um produto físico, de um produto digital. Então, aqui a gente tem o básico do básico. E aí, dentro do comercial, o que abre os vendedores? Então, tu tem um vendedor ou 2 vendedores. O administrativo é você que faz hoje? Ok, tudo certo. Mas o importante é você não fazer tudo a vida inteira.
e sim colocar datas. Olha, meu próximo ano é sair do comercial, criar uma equipe de vendas, que eu não precise vender e estruturar e segurar o negócio todo só com as minhas vendas. Segundo, eu preciso melhorar o meu marketing. Então, você entender que talvez você, empresário, está fazendo muitos papéis dentro do seu negócio, mas isso precisa ser por um tempo. E, Senão, e eu quero trazer, até me lembrei de 2 casos de empresários no ramo do escritório de advocacia, mas que se aplica em qualquer empresa, que é a dor do empresário, o medo de delegar, o medo de sair do controle da empresa e perder a empresa, perder os seus clientes. O exemplo é quando tá ali o fundador, o dono da empresa mesmo, e ele realmente larga, né? Larga para aquela pessoa, para aquele colaborador, aquele funcionário, tudo que é da empresa. Passa tudo para a empresa. E depois, quando ele vê, aquela pessoa está abrindo a própria empresa dela e levando os seus clientes. Então, eu quero que vocês expliquem qual é a diferença entre delegar e delargar. Tu falou, tava até pensando aqui, né? Porque eu acredito que Vamos lá, vamos responder a pergunta. Como sair do operacional sem perder o controle? Primeiro, eu acho que tu tocou no ponto principal. Às vezes é medo de perder o controle. Porque normalmente quando a gente faz isso, né? E aí tem outro ponto que eu vou falar, é justamente eu não faço porque eu tenho medo de perder alguma coisa. E às vezes quando eu faço, eu vejo que o resultado, inclusive, ele é muito melhor quando eu largo do que quando eu pego. Eu vivi isso. Primeiro consultor que eu contratei, não foi as técnicas e as ferramentas que ele me implementou na empresa que fez diferença. Foi quando, depois de 2 conversas, ele chegou e falou assim: eu só consigo te ajudar se tu abrir mão do controle. Aí me caiu essa ficha, por isso que tu falou na hora, me caiu essa ficha, porque na verdade, quando eu vivi isso na prática, era porque eu queria manter o controle. Eu queria, e manter o controle, numa linguagem mais, né, é se sentir útil, muitas vezes. Às vezes eu vou me sentir inútil se eu largar aquilo, porque eu aprendi, mas é só eu que faço aquilo. E aí tu começa a justificar com as tuas crenças. Ah, não, mas ninguém vai fazer igual o que eu faço. Aí, resumindo assim, a experiência que eu tive foi extraordinária, porque para mim, eu ouvia isso ser falado, mas eu nunca tinha visto na prática. Quando tu começa a fazer isso, tu encontra pessoas que fazem as coisas melhor do que tu faria. E eu tive E essa mais rápido. experiência. E mais rápido. E aí tu acha que tu quer dominar. Então eu tive essa experiência. Então, para você que ainda tá no controle, né? Às vezes alguém vai fazer melhor que você. Mas como que faz isso na prática, né? Como que eu saio do operacional? É delegar. Mas para delegar, o que eu preciso fazer? Treinar. Então existem alguns passos, alguns momentos. E o primeiro passo é assim: eu tenho que saber a fase do meu negócio. Se o teu negócio tem 1 ano, 2, talvez até 3, dependendo do teu contexto de negócio, é necessário que você esteja no operacional. Por quê? Porque você ainda está na fase de aprendizagem do teu negócio e tu ainda não tem nem condições de delegar porque tu ainda nem entende o suficiente do teu negócio. Lá no nosso treinamento a gente trabalha as fases da empresa e você vai ter a oportunidade de descobrir a fase que a sua empresa está. Então, numa fase inicial, sim, você vai estar no operacional. Só que ficar nisso a vida inteira vai te custar muito caro. Mas quais os passos para a gente chegar nesse delegar, Júnior? Primeiro passo: você que é empresário, a gente tem que dar a direção. Então eu tenho que dominar aquilo que eu faço. Então, primeiro eu dou a direção para a pessoa. Isso é até uma teoria que chama liderança situacional, que fala sobre isso. Eu não vou aprofundar na teoria, mas eu vou dar a fórmula pronta. Primeiro tu direciona. Tu diz o que a pessoa tem que fazer. Não tem questionamento. A pessoa não tem condição de trocar contigo. Então, tu é operacional, mas eu quero delegar. Então eu te digo o que tu faz. Depois que eu te digo, o que eu faço? Eu descubro que muitas vezes, ao falar o que a pessoa deve fazer, eu vou olhar ela na prática. Aí eu descubro o quê? Que ela não tem as capacidades e habilidades para fazer aquilo. Só que se eu tô acompanhando, eu verifico isso. Qual é o segundo passo? Eu treino ela. E como que eu treino ela? Aí eu já escrevo um processo, monto um treinamento, então eu vou lá e vou treinar ela. Treinamento exige adaptabilidade. Então, não é a pessoa tu não delega hoje e a pessoa começa a fazer amanhã. Não existe isso, tá? Não é mágica. Treino ela. Quanto tempo? Pelo tempo necessário. Como que eu sei o tempo necessário? Vou pro terceiro passo. Eu acompanho a pessoa. Então, eu te direciono, te treino e depois eu te
monitoro, tô ali do teu lado. Se tu não sabe fazer, vamos fazer junto. Então, isso também leva um tempo. Aí, depois que eu saio do acompanhamento, aí eu vou para a quarta fase, que daí eu estou delegando. Se eu não vivo essas quatro fases, eu delargo, que é o que muito empresário faz quando tu já encheu o saco do negócio, porque tu tá pressionado, tu tá cansado e tu quer largar de mão. E aí o que tu faz? Delarga. Então, delargar, tu larga de mão o negócio. Delegar, tu prepara a pessoa, o ambiente, tu estuda o negócio. Tu faz um processo racional e cognitivo que vai te permitir, ao invés de delargar, delegar. E aí sim tu pode começar a sonhar viver isso que a gente está falando aqui. Então, deixa eu te contar um exemplo prático disso aí que você me falou agora. Prático. Eu, Gutierre Bier, tirei 30 dias de férias na Europa. Quantos? 30 dias. A meta agora é 60. A meta agora é 60. Na Europa. Tá? Viagem maravilhosa, espetacular. 30 dias de férias. Botei meu telefone no modo avião e fui. Ai, delícia. Como que a gente faz Alguém isso? morreu ou não? Não. Até agora não apareceu. Nem o Não. negócio, nem ninguém. O negócio não morreu, ninguém morreu, tudo funcionou bem. Por que tudo funcionou bem? Porque nós viemos na Dunk Representações trabalhando essa questão desde 2019, quando lá em 2018 uma pessoa, durante um treinamento de desenvolvimento pessoal, fazendo um perfil comportamental, uma pessoa me disse assim, ó, tu tens característica professoral. E eu acreditei. Ele acreditou. E eu acreditei. Isso é uma crença que se estabeleceu em mim. Eu acreditei. Antes eu acreditava que eu Isso não que importa, tinha. Eu né? não tinha essa característica. Só E daí deixando claro, o professoral, acho que é o professor, é aquela pessoa que tem a capacidade de ensinar o outro. Então tu está me dizendo que tu não acreditava que tu tinha esse poder. Não, eu sempre quis ser Nem sabia. 5. Eu queria ser 5 Gutierre. Meu sonho era ser 5. C5. Eu queria ser 5 Gutierre. Eu botava um para vender, o outro para ficar no escritório lá trabalhando no administrativo. Daí o outro ia passear, o outro ia surfar. Cada um ia fazer uma coisa, né? Daí eu disse, pô, mas se eu tenho capacidade professoral, eu posso replicar o que eu sei. Então eu posso me transformar em 5, 6, 10, 20 pessoas. Pode ter 20 Gutierre na face da Terra. Porra, que maravilha! Então, o que a gente fez? Com essa frase eu acreditei que eu tinha essa característica, coloquei uma pessoa para trabalhar na Dunk Representações, que na realidade nem era Dunk ainda, coloquei uma pessoa para me ajudar no administrativo, e isso no início de 2019, 1º de janeiro ela começou, 2 de janeiro ela começou. As coisas começaram a ir bem, ela começou a fazer mais rápido as atividades, fazer melhor do que eu fazia, começou a dar mais celeridade, sobrou mais tempo para mim vender, trabalhando nas vendas, e dando certo isso eu falei para o Gustavo, tá dando certo aqui, tu não quer trazer a tua parte administrativa para cá, para dividir a secretária, né, a pessoa que está aqui? Não, acho que vamos fazer. Ele trouxe a parte dele, as coisas foram caminhando, foram se adaptando, conseguimos colocar mais vendedores. Daí a gente treinava os vendedores. No início a gente não sabia muito bem como fazer, então a gente dizia, ó, vai. Daí o cara não rendia, a gente ia lá e treinava ele. Eu achava que ia ser os Gutierre, daí não era. Eu achei que o Gutierre estava ia pronto. chegar na empresa pronto. Daí eu entendi que eu tinha que treinar. Daí a gente começou a treinar, a gente fazia treinamentos lá na minha casa, lá trazia os vendedores lá, a gente passava um sábado lá treinando, mostrando, ó, aqui é a região, aqui são os produtos, faz assim, faz assado, oferece isso primeiro, oferece aquilo depois, complementa a venda com tais itens. A gente ia montando esse treinamento ali, então fomos treinando as pessoas, conseguimos pessoas, treinava as pessoas, e isso foi evoluindo, tanto que a gente chegou no momento que a gente disse, ó, estamos crescendo, precisamos de mais um colaborador, veio o Rubens, depois a gente fez o nosso showroom, nosso escritório, que hoje a gente tem um local onde os clientes podem ir até lá, viver a experiência do cliente, ver os produtos. Hoje os treinamentos que a gente faz, hoje são feitos lá dentro da Dunk, então a gente treina os colaboradores internos, a gente treina o vendedor interno, a gente treina os vendedores externos, nós vamos a campo com eles, viajando junto com eles lá, mostrando como faz, apresentando produtos novos, apresentando os clientes. Então isso tudo foi uma preparação, né? Nós estamos preparando esse ambiente para que eu pudesse sair nesse momento agora, ficar 30 dias fora e tudo andando de forma tranquila e com metas batidas, né? Tudo funcionando de forma Mas eu vou dizer uma coisa, ele voltou, já se passaram quantos dias da tua volta? Uma semana aqui já? Uma semana, 10 dias. Uma semana, e a gente não falou nada pra ele, nem procurou ele ficou cocô, porque
a gente está dentro de um processo tão bacana de evolução do negócio, que mesmo ele voltando, a gente tem um dos valores do nosso negócio é o desfrute. Então, a pessoa que saiu para desfrutar, a gente não tem que estar acionando ela para ficar apagando incêndio ou para informar. Não, ela saiu de férias. E daqui a pouco ela vai precisar de uma semana ainda para se adaptar até botar a vida em ordem. Então, quando ela precisar, ela retorna e aí a gente bota em dia tudo isso, né? Então, tem... Me veio uma frase na cabeça agora, desculpa, eu tava rindo porque assim, ó, veio uma frase na cabeça assim, ó, agora nesse momento que tu voltou, tá, é uma brincadeira, tá, gente, essa frase que eu vou usar. Tu tá desfrutando da inutilidade agora. Porque assim, tu vê assim, cara, Descobri que a empresa anda sem mim. Que a empresa... Cara, isso assim, mas se tu não tem maturidade, isso é dolorido, porque no operacional, tu é bom em fazer. Sim. Quando tu vai pro estratégico, tu é bom em fazer os outros fazerem. Então, assim, é dolorido. E eu vivi a mesma coisa quando eu fiz... Não lembro, há pouco tempo que eu tava de férias, até contei isso. Não, isso, foi pra Colômbia. E a gente assim, meu Deus, agora o que vai acontecer? E foi eu e a Priscila, minha esposa, que é a gestora comercial. Aí quando a gente descobriu, fechou o mês, o que aconteceu? A gente bateu o recorde de venda. Aí os guris até brincaram comigo, né? Eu acho que a melhor coisa pro teu negócio é tu não estar lá. É isso aí. Mas é claro, depois de passar por todas as etapas de treinamentos e tudo mais, existe a síndrome do super-herói, que todos nós aqui passamos, eu passei, o Thierry passou, o Silvio. E às vezes vem um pouquinho aí. Vem um pouquinho. Que a gente achar que, aconteceu uma coisa, a gente vai lá e resolve. Porque a gente é o cara, a gente é a pessoa mais importante do nosso negócio. Mas isso é uma cultura que a gente estabeleceu. No momento que a gente começa a passar superpoderes, que é nada mais ou menos que treinar pessoas para fazer aquela função. Mas a gente não precisa mais ser o super-herói do nosso negócio. Você sabe que o sentimento assim, que eu tenho depois na volta e que deu tudo certo, foi tudo bem, é que eu me preparei, digamos, eu vivi, eu tenho hoje 46 anos e 27 anos de representação comercial, de vendas, de comércio, de negócio, e eu nunca tinha tirado 30 dias de férias, ainda mais de 30 dias corridos, né, sempre é 15 dias, 10 dias, 20 dias e tal, assim, mas sempre pingado ao longo do ano. E tirar 30 dias de férias sem estar lá interferindo no negócio, né? É uma sensação de dever cumprido, assim, de que o trabalho foi bem feito, sabe? Tudo que todas as noites mal dormidas lá pensando no negócio, tudo que se fez, se construiu, é algo que está sólido, que a coisa está funcionando. Então, isso é replicável. Depois que a gente consegue estabelecer, né, conseguir montar um negócio autogerenciável, que o negócio funciona sem mim. Eu posso montar outros negócios que funcionam sem mim. Claro que isso vai demandar tempo e investimento, né, de tempo e energia até esse outro negócio rodar, mas é possível. Então, o empresário lá na frente compensa. O empresário que está aí em casa, que está vendo a sua empresa, que de repente diz assim, mas eu não consigo sair do operacional. Um dia vai conseguir, desde que tenha as ferramentas certas, que saiba... Desde que vê no poder da gestão moderna e resolve a sua vida em 3 dias, porque esse é o foco, fazer a mentoria a cúpula. A gente só faz aquilo que a gente ensina, né? A gente ensina aquilo que a gente faz. Então, existe uma congruência. Então, tudo que a gente está dizendo ali para vocês fazerem, a gente aplica aos nossos negócios. Então, se nós conseguimos tirar 30 dias de férias, se o Silvio consegue tirar férias e bate recorde de venda, se o Gutierrez consegue tirar férias, se o Gustavo fica mais de 120 dias, que nem ficou o ano passado, sem estar dentro do negócio e o negócio continua rodando. 120 dias, Isso pessoal. é possível, só que às vezes a gente não sabe como. E se você não sabe como, o seu lugar é aqui no Gestão Moderna. E é importante dizer assim, não é fácil. Não. Mas é simples. É possível. É fácil, é simples porque qualquer um pode fazer. Mas não é fácil porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço de viver toda essa fase até chegar aqui. Porque agora a gente está falando do que aconteceu. E tu tocou num ponto que eu quero, dos pontos ali que eu falei, eu quero reforçar um ponto que é muito importante para quem quer sair do operacional. Tu precisa criar evidências. O que tu disse agora aqui foi o quê? Tu teve evidências do que o teu trabalho funcionou. Valeu a pena treinar.
no final a conta fecha. Então, assim, não é de um dia para o outro. Aqui a gente não é guru de internet, quer ficar, vai uma receita pronta de bolo. Não, até porque a gente tem um treinamento, temos uma metodologia e a soma de toda essa metodologia vai permitir que lá na frente, na fase certa, no tempo certo, no tempo da tua empresa, tu faça isso. Agora, querer pular etapas e não ter evidências, e por que as evidências são importantes? As evidências são importantes porque, da mesma forma como tu faz uma coisa, e às vezes tu tem um resultado negativo, e aquele resultado negativo já tem um líder, o líder não deu conta do recado, aí eu acho que eu nunca mais vou conseguir um líder para contratar. Isso é uma experiência negativa, é uma evidência negativa, te causa uma frustração e aquilo te causa um medo e tu não quer tentar de novo. Então, se você fez isso, talvez você só ainda não teve a evidência positiva de que vale a pena. Mas aqui a gente está provando o quê? Que é possível. Essa é a mensagem. E até porque, Silvio, aqui nessa mesa, eu acredito que some em torno de 100 anos de experiência de empresários e empreendedorismo. Eu estou a fechar 24 anos como empresário. O Gutierrez está 27. 28, desde os 18, estou com 34, 38. 20 anos. 20 anos. E eu 10. Então, só para ter uma ideia, a gente já está nessa vida há muito tempo e a gente viveu todas essas dores que você, empresário, está passando ou vai passar ou já passou por algumas. De estar no operacional, de não ter férias. Eu me lembro, teve um ano, durante todo o ano, eu tive 3 finais de semana livre. Eu tive 6 dias durante um ano inteiro de descanso. Então, eu fiquei 4 anos sem tirar férias até esse cara me falar isso aí que eu disse para vocês. Então, tu imagina o seguinte, a gente já passou por isso. Eu teve agora me veio na memória uma vez, 2005, eu tinha, nós como representante comercial lá na Bitner, 2005 eu tive um resultado nas vendas de 2005. No 2006 foi exatamente igual. E quando me perguntaram, que eu estava lá no dia desse feedback ali, me perguntaram por que esse ano 2006 foi igual ao 2005? E eu comecei a responder. E a importância da gente responder, seja em voz alta, escrevendo, porque a gente se ouve, a gente se escuta. E eu pensei assim, eu disse, mas eu fiz exatamente a mesma coisa. E daí me caiu a ficha. Se eu fiz a mesma coisa, eu tive o mesmo resultado. E em 2007, eu fui campeão nacional de vendas da Bitner. Então, o que eu fiz? A partir do momento que eu tomei consciência que se eu fizesse as mesmas ações, eu ia ter o mesmo resultado, eu passei a fazer ações diferentes e tive resultados diferentes. Então, para o empresário que está em casa, que está ali fazendo com a mesma rotina, tendo o mesmo resultado, de repente a loja dele não vai quebrar esse ano, tá? Mas ele pode evoluir muito, como alguns entrevistados que passaram aqui pelo podcast do Gestão Moderna já mostraram que às vezes em 10 meses tiveram resultados extraordinários, 7 meses. Tem empresários que cresceram 12 vezes o seu tamanho em 3 anos e meio. Então é muito. Nós da Dank triplicamos o nosso tamanho em 4 anos e um pouquinho. Em 2 anos a academia a gente saiu de 900 mil para 4 milhões ano passado, em 2 anos pós-pandemia. Então a gente sabe o que a gente está falando sobre crescimento, sobre evolução, porque nós somos empresários que estamos colocando à disposição tudo que a gente aplica nas nossas empresas e os resultados de crescimento que nós temos. Então nós sabemos como chegar lá, né? Diferentemente, como o Silvio falou, tem algumas pessoas que leem uma teoria e explicam a teoria. Só que a teoria, na prática, é diferente, né? Na prática as coisas mudam um pouquinho. Então a gente tem essa prática para que você possa evoluir muitos anos e às vezes em poucos meses. E para só um pouquinho antes da gente finalizar, você tem que trazer os 17, a regra dos R$17. A regra dos R$17, vamos lá então. Para quem ficou até agora vai ganhar. Ficou até agora vai ganhar essa regra. Que bom que tu me lembrou, porque eu já estava aqui pensando em outras coisas para falar, mas bora lá. Você é empresário que paga hoje um colaborador aí na casa dos R$1.500, certo? Vai anotando isso aí, R$1.500. Joga ali todos os tributos, nós vamos falar em torno de R$2.700. Esse colaborador no final lá vai lhe custar.
certo? Dividido por 176 horas aproximadamente, que é 44 horas por semana, isso aí vai dar em torno de R$15. Claro que tem a CLT que libera até 220 horas. Então a gente fala em R$17 já para ser um pouquinho a mais, para não doer tanto. Porque você que está fazendo essas coisas de 15 e 17 reais, eu sinto muito, você nunca vai ter uma empresa média ou grande, a sua empresa sempre vai ser pequena, porque você está gastando toda a sua energia em coisas que não trazem valor agregado, alto valor de retorno para o seu negócio. Então, no momento que você treina pessoas para fazer isso e vai para o tático, que já é uma evolução, e depois para o estratégico, você vai entender que é aí que está o jogo de conseguir aumentar o seu negócio, melhorar o seu negócio. Porque a média de crescimento dos empresários que passam pelo poder de gestão moderna está em 47%, a média. Sendo que tem empresários aí que dobram, triplicam no ano. Certo? Então, entenda a fase que você está. Se você é uma empresa nova que está iniciando agora, o poder da gestão moderna é para você. Se você quer abrir uma empresa, o poder da gestão moderna é para você. Se você tem uma empresa de 20, 30 anos, com 20, 50, 100, 200 funcionários, o poder da gestão moderna é para você. Agora, o poder de gestão moderna está indo para o Paraná dar um treinamento para uma cooperativa com mais de 12 mil funcionários. Então, o que a gente traz? A gente traz o que é aplicável em todas as empresas. São regras testadas no tempo que faz com que todo negócio dê certo. Então, não importa o tamanho do seu negócio, venha para o Gestão Moderna e faça o seu negócio crescer, melhorar, aumentar a rentabilidade. Tire 30, 60, 100 dias de férias. Isso é possível. E aqui está a prova disso. Nós já fomos empresários trabalhar uns que nem cavalo, que nem animal, 16, 18 horas por dia. Talvez se isso faça sentido para você, a solução está aqui no Poder de Gestão Moderna. Vem para cá que a gente garante esse resultado se você aplicar. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao final desse podcast. Foi, para mim, um dos melhores aí. A gente trouxe muitos assuntos relevantes e esse é um tema que todo empresário gostaria de saber, né? Como poder fazer essa gestão aí sem perder o controle do negócio, né? Sair do operacional. Então, vamos nos despedindo desse episódio de hoje. Gustavo, mensagem final e suas redes sociais. Instagram Gustavo S. Bier. Tchau. Joana Celistre Bier. Instagram Joana Celistre Consteladora. Muito bom. Silvio Júnior. Quero finalizar com uma pergunta para a galera que tá Bora nos lá. ouvindo. Se você tá aí agora, metendo a mão em tudo, fazendo tudo na sua empresa, quem que está trabalhando para fazer a sua empresa crescer? Instagram silvioR.júnior. Muito bem. Você me encontra nas redes sociais, Instagram e YouTube, Gutierre Bier. Esse foi mais um episódio do podcast Gestão Moderna e até um próximo. Energia!